Oi, gente, boa tarde. Vamos hoje falar de sistema de equações. Sistema de equações e o que difere a equação do segundo grau da equação do primeiro grau. Tudo bem? Bom, equação do primeiro grau. Por que se chama equação do primeiro grau? Porque o expoente da nossa incógnita, da nossa letra, da nossa variável, é 1, tá? Ou seja, aqui nas variáveis temos 1, perdão, depois aqui uma a mais. Então, nós temos 1, ó, temos 2 exemplos aqui. E os expoentes da variável, que é da incógnita, que é da letra, é 1. Só arrastar um pouquinho esse 10 mais para cá. Beleza? Por isso, equação do primeiro grau. Porque o expoente da incógnita é igual a 1. Beleza? O seguinte, vamos resolver primeiro esse básico aqui. E mais uma observação. Por que a gente nunca escreve dessa forma? X elevado a 1 mais 3 igual a 10, por exemplo. Porque não há essa necessidade de eu escrever o expoente 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, sempre. Tá? Então, a gente não escreve dessa forma. A gente escreve x mais 3 é igual a 10. 2x mais x é igual a 10 menos 1. E esses dois exemplos que eu dei. Porém, para entender o que difere a equação do primeiro grau e do segundo grau, nós temos que compreender isso dos expoentes, tá? Então, vamos resolver essa daqui. Beleza. Então, vamos resolver essa equação aqui. Para a gente saber o valor do x da variável, a gente tem que isolar. Isolar um número é jogar ele para um lado e depois do sinal da igualdade, jogar os outros números, sem ser variável. Acho que fica mais fácil eu fazer e explicando ao mesmo tempo. Seguinte, eu isolo a variável, ponho ela aqui. Já jogo o sinal de igual, ó. Por quê? Porque aqui tem um número, tá? E não uma variável. Então, eu vou isolar esta variável, tá? Ou seja, deixando ela sozinha antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, vou repetir os outros termos que eu tenho depois do sinal de igual. No caso aqui é o 10, tá? No caso aqui é o 10. Mas eu ainda tenho esse mais 3 aqui. Ou seja, como eu isolei a variável, que é o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar esse mais 3 e jogar ele para o outro lado, tá? Dessa equação. Porém, não vou jogar ele aqui como mais 3, eu vou inverter o sinal dele. Eu sempre faço isso, eu inverto o sinal dele. Ou seja, ele está aqui mais 3, ele vai passar do outro lado como menos 3, tá? Isso sempre acontece da gente fazer com equações, tá? Então, isso sempre ocorre. Então, vamos entender. Equação do primeiro grau. Ela se chama equação do primeiro grau, primeiro, por ser expressa por um sinal de igualdade. Tá? Aí, a gente tem uma álgebra, tá? Isso daqui é um exemplo de uma álgebra que tem no meu canal também, aula de álgebra, tá? Não vou aprofundar muito nesse assunto. E ela é do primeiro grau porque o expoente da incógnita, que é a nossa letra, é 1. Só que não é necessário escrever, por exemplo, eu tenho x mais 2, certo? E eu preciso escrever isso daqui, eu sei que é igual a x elevado a 1 mais 2. Mas eu preciso escrever dessa maneira? Não. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não é necessário colocar desta maneira aqui, tá bom? Eu só coloquei nesses dois exemplos aqui em cima para ficar mais fácil de compreender o que é um e o que é outro. Vamos resolver. Ó,
podemos resolver essa igualdade aqui, essa subtração aqui, certo? X é igual a 10 menos 3, 7. Este é o valor de x. Como você pode pensar também? Bom, que número mais 3 dá 10? O 7. Mas se você for prestar um concurso público, um vestibular, um Enem, você não pode só pensar assim de cabeça, você tem que saber fazer, né? Isso que difere, você tem que saber fazer para você ganhar uma boa nota. Tudo bem? Seguinte, compreendido esse exemplo? Beleza. Vamos passar aqui para o próximo. 2x mais x é igual a 10 menos 1. Bom, tem dois jeitos de resolver esse mesmo exercício, tá? Eu vou resolver dessas duas maneiras para facilitar. Tudo bem? Bom, como eu vou resolver esse exemplo? Primeiro método, posso somar esses dois caras aqui, ó, porque os dois têm a mesma letra. 2x mais x é 3x. Por quê? Porque quando não tem nenhum sinal antes do x, ele vale 1, tá? Sempre. Quando não tem nenhum número antes de qualquer letra, é porque ela vale 1, tá? Repete essa igualdade, 10 menos 1 dá 9. Pronto, tive essa equação, nessa nova equação. Como que eu vou resolver? O 3 está multiplicando x, tá? Por isso que a gente fala 3x. Você pode escrever também assim, 3 vezes x é igual a 9. Então, o 3 ele está multiplicando o x. Só que, lembrando, eu tenho que ter o x isolado, a letra isolada. Então, eu vou isolar o x, repetir o 9, só que aqui o 3 está multiplicando o x, né? 3 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo do outro lado. Jesus. Dividir por 9 não, né, pessoal? Então, 9 dividido por 3. Por que disso? Porque o 3 está multiplicando o x, ele passou dividindo. Certo? Então, x, 9 dividido por 3, dá 3. Ó, um novo valor de x. Então, nesta expressãozinha aqui, o x vale 3. No outro método, posso copiar isto aqui, ó, o 2x mais x, e resolver primeiro depois do sinal de igual. 10 menos 1 dá 9. Aí eu somo 2x mais x, 3x. Cai no mesmo caso, 3 que multiplica x é igual a 9. Isolo o x, como ele está multiplicando, passa dividindo. Certo? E ainda tem um outro jeito de você resolver. Você repete toda essa operação. Quando você chegar no 3x é igual a 9, você vai pegar o valor que está multiplicando o x. Certo? Bom, 3x é igual a 9. Que número está multiplicando o x? O 3. Então, eu vou dividir toda essa equação por 3. Ou seja, eu vou pegar isso daqui e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir tudo por 3? Porque o intuito é você ficar com 1 multiplicando x, né? Porque 1 vezes x dá x. Então, você pega, lembrando só aqui, ó, 3, ó. Você divide por 3, que é o valor do x. Aí você vai ficar com 1x é igual a 9 dividido por 3, 3. 1x é a mesma coisa que x, então x igual a 3. Perceba que nesses 3 métodos diferentes, a gente chegou no x igual a 3. Bom, agora vamos falar da equação do segundo grau? Não, ou melhor, eu vou passar mais exemplos de equação do primeiro grau.
mais uns exemplos aqui, facinhos. Deixa eu conferir aqui se está gravando. Beleza, gravando. Sempre bom conferir, né? Bom, então, para quem está vindo agora, quem está vindo agora não, né? Que eu não vou transmitir isso daqui ao vivo. Mas agora eu vou passar mais exemplos de equação do primeiro grau. Bom, deixa eu ter esse 4 aqui por 5. Bom, passar esse daqui, vai. Passar um exemplo só e resolver de várias formas ele. Resolver de várias formas. Seguinte, 3x mais x é igual a 10 mais 5. Primeiro método que você pode utilizar para resolver esta equação. Você pega da seguinte maneira. 3x mais x, lembrando que quando não há nenhuma letra aqui antes da variável, né? Ela vale 1. 3x mais x dá 4x, mais esse outro x dá 5x. 10 mais 5, 15. Chegou a 5x é igual a 15. Isola o x. X é igual. 5 está multiplicando o x, né? Ele vai passar dividindo. X é 3. Então, nesse caso, x é igual a 3. Beleza? Segundo método. Resolve daquela maneira. 3x mais x é igual a 15. 3x mais x, 4x mais x, 5x. Beleza? 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Como eu sei o número que está multiplicando? Se ele está juntinho, tá? Por exemplo, 3x, 5x, 9x, significa que 9 está multiplicando x, tudo bem? Para não confundir, se fosse uma soma, uma multiplicação, não estaria escrito assim. Estaria escrito 5 mais x é igual a 15, ou 5 menos x é igual a 15. Aí daria diferente, aí x seria 15, mais 5 passa como menos 5, aí o x seria 10. Tá? Ou seja, são coisas diferentes que eu tenho que prestar atenção, porque senão eu erro. Deixa eu apagar aqui. E o terceiro é o método dessa mesma conta. Resolve tudo, 3x mais x, 4x mais x, 5x, 10 mais 5, 15. O nosso propósito é tornar o x 1, né? É tornar 1 que multiplica x. Ou seja, tornar o x vazio, sem nenhum número antes. Que está omitido o número 1, né? Que número que está multiplicando o x? O 5. Então, você vai dividir toda essa equação por 5. Beleza? Então, 5 dividido por 5 deu 1. 1x. 15 por 5 deu 3. 1x. É necessário escrever esse 1 antes do x? Não. Então, basta eu pôr x igual a 3. Ou seja, dessas 3 maneiras diferentes que eu fiz, tirando que essa é mais parecida com essa daqui, tivemos esta, que também é uma forma bem legal de resolver a equação do primeiro grau. Vamos passar agora para a equação do segundo grau. Tá soltando tudo aqui, mas com a minha vida. Bom, equação do segundo grau.
Como eu sei que é uma equação de segundo grau? Quando na incógnita, ou seja, na letra, tiver um expoente 2. Somente 2, tá? Porque é o segundo grau. Por exemplo, x² mais 16 é igual a 25. Isso já é uma equação de segundo grau. Eu não posso chamar isso de equação do primeiro grau. Por quê? Porque a minha variável está elevada ao expoente 2. Sendo do segundo grau, é o expoente 2. Tudo bem? Bom, seguinte, como eu resolvo? Eu vou resolver isso daqui como nós resolvemos na equação do primeiro grau. Tudo bem? Isola a variável, no caso é o x², copia 25 mais 16, ele vai passar como menos 16. Sempre inverte. Então, lembre-se, ele sempre vai inverter o sinal. Tudo bem? Seguinte, x², 25 menos 16 dá 9. Chegamos aqui, hein? Gente, ó, espera que sinal horrível. A tinta escorreu aqui. É menos 16. x² é 9, igual a 9. Você pode pensar que número ao quadrado dá 9. Se você está aqui, suponho que já saiba de potência. Por exemplo, 2² é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. 3², mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9, entendeu? Ou seja, não é o 3 multiplicado com o 2, é o 3 vezes ele 2 vezes, tá bom? Perfeito? Só que nosso assunto aqui não é tanto, não é potenciação. Tem um pouco a ver, mas não é aquela potenciação pura, tá? Que a gente está acostumado a ver. Bom, x² igual a 9. Eu preciso eliminar esse quadrado aqui. Como que eu elimino esse quadrado? Tirando uma raiz quadrada. Sempre. Sempre. Por quê? Digamos que eu tenho 2². Qual é a raiz de 2²? Raiz quadrada, tá? Aqui no índice, ele está escondido o número 2. Tá, eu vou colocar, mas não aparece isso para raiz quadrada, tudo bem? Então, aqui está escondido o número 2. Basta eu cortar o meu expoente com o índice da raiz, porque eles são iguais. Agora, se fosse raiz cúbica de 2², poderia cortar? Não. Só corto quando for raiz quadrada e o expoente for 2, tá? Então, a raiz quadrada a gente expressa assim, certo? Eu nem preciso pôr o 2 aqui, já corto. E sai da raiz. Então, raiz de 2² é 2, tudo bem? Se eu quiser escrever uma raiz cúbica, seja em qualquer conta, nessa não pode, mas seja em qualquer conta, se eu quiser falar para uma pessoa raiz cúbica de 8, por exemplo, eu posso escrever assim? Não, porque se eu não coloco nada aqui, só me refere ao número ao quadrado. Certo? Bom, então, para raiz cúbica, eu preciso escrever obrigatoriamente o 3zinho aqui. Aí, isso sim dá 2. Tudo bem? Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. A única raiz que nós não escrevemos o número é a raiz quadrada. Tudo bem? Beleza. Bom, preciso eliminar esse quadrado. Como que eu faço? Eu tiro uma raiz quadrada. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, tirei daqui, eu tenho que tirar de lá. Raiz quadrada de um número ao quadrado, basta cortar os expoentes e tirar da raiz. Então, x é igual raiz de 9, 3. Coincidência, né, que todos os números estão dando 3. Eu não estou fazendo a conta de cabeça. Então, se vier uma conta com fração, não foi eu que fiz, tá? Mera coincidência que tá vindo esse 3 aqui.
Ó, que bonito. Entendeu? Fácil, né? Vamos dar aqui um outro exemplo. Nesse exemplo aqui. Tá, o vizinho agora resolve ligar a moto. Que beleza. Bom, isola o x, né? 10 mais 3 passa a menos 3. X ao quadrado, 10 menos 3, 7. Eliminar o quadrado sempre tem que tirar a raiz quadrada. Tudo que faz num membro faz no outro. Raiz quadrada de x ao quadrado, basta cortar os expoentes e tirar da raiz. Raiz de 7, x é igual a raiz de 7 ou não vou entrar muito nessa fórmula, ou você pode usar a formulinha n mais q. Deixa eu montar ela direitinho aqui. Por aqui para cima. Ou você pode usar essa fórmula aqui, ó. Raiz de n é igual a n mais q dividido por 2 raiz de q. Como que eu trabalho com essa fórmula? Raiz de n, no caso, raiz de 7. N é o 7. Mais que número quadrado perfeito mais próximo de 7, ou seja, que número que tem raiz quadrada está próximo de 7. Temos o 4, o 9, bom, tá nesse meio 4 e o 9, mais próximo. Qual é o mais próximo de 7? O 4 ou o 9? 4 para 7 somos 3. 7 para 9 somos 2. Então, o 9 está mais perto. 7 mais 9 é igual a 2 raiz de 9. Beleza? Quanto que é 7 mais 9? 16, né? 16. Dividido por 2 raiz de 9. 2 raiz de 9, mesma coisa que 2 vezes 3, que dá 6, tá? Raiz de 9, 3. 2 vezes 3, 6. 16 por 6, quanto que é? Faz, ó, 16 dividido por 6. 6 vezes 2, 12. 4, né? Subtrai. 4, deixa eu melhorar aqui. Põe um 0, põe uma vírgula. 6 vezes 6, 36. Aí é uma dízima, então isso daqui é aproximadamente 2,666, infinito. Então, ou x é igual a x aproximadamente 2,6666, infinitas vezes. Eu prefiro deixar assim, tudo bem? Bom, acho que ainda dá tempo de eu falar do sistema, né? Eu acho que dá. Vamos falar do sistema de equação. Ó, quando a gente vai gravar alguma coisa, acontece tudo, né? A gente quer colocar uma coisa aí ao vivo, ou quer fazer uma gravação especial, dá essas coisas, normal. Bom, acho que dá. Só dá sistema do primeiro grau, tá? Do segundo não dá. Então, vamos lá. É o mais fácil. Bem, quero fazer uma linha, também não vai. Então, do primeiro grau. Seguinte. Por exemplo, tenho x menos y é igual a 10. X mais y igual a 2. Um sistema ele é construído assim, tá? Bom, a gente enumera. Fica mais fácil numerar essa como linha 1, essa como linha 2. Através da soma, a gente vai somar essas duas
equações. X mais x, 2x. Menos y mais y, zerou. Não precisa pôr. 10 mais 2 igual a 12. Eu vou fazer daquele jeito mais fácil. O x é 2, então eu vou dividir toda essa linha por 2. Então eu vou ficar x, tá dividido por 2, 12 por 2, 6. Pronto, ó. Por quê? Se aqui fosse 5, eu iria dividir toda a linha por 5. Se aqui fosse 1000, eu ia dividir toda a linha por 1000. E se fosse 5x igual a 20? Ia pegar qual o valor do x? O 5. Dividir tudo por 5. Aqui iria dar 1x, aqui iria dar 4. Dessa forma que eu prefiro fazer. Bom, descobri o valor de x. X é 6. Agora eu preciso descobrir o valor de y. Como eu descubro o valor de y? Eu vou substituir tanto na linha 2 como na linha 1. Ou seja, você escolhe, quer substituir na 2 ou na 1? Eu vou substituir na 2 porque ele está positivo aqui. Então, a gente põe aqui substituindo x igual a 6 em 2. Seguinte, linha 2, x mais y é igual a 2. X não é 6? Substitui. Sei o valor de y? Não, é o valor que eu quero descobrir. Igual a 2. Ó, 6 mais y é igual a 2. Posso dividir tudo por 6? Não. Não. Não posso, tá? Porque aqui ele está somando e não multiplicando, como está nesse caso. Bom, isola o y, copia. Quando não tem nada antes do número, ele é positivo. Então, mais 6, ele vai passar menos 6. 2 menos 6 faz sinais diferentes, né? Aqui é um sinal antes aqui, não é preciso pôr o sinal de mais antes de qualquer número. Mais 2 menos 6, sinais diferentes. Subtrai, 6 menos 2 dá 4, e conserva o sinal do maior, que é o 6. Então, que é o menos. Então, y menos 4. Aí você pode conferir. Você pode ainda conferir se você acertou fazendo da seguinte forma. Pega qualquer linha, eu vou pegar na linha 2. X não é 6? Mais. X descobrimos que é menos 4, tem que dar 2. Será que dá 2? 6. Mais com menos, menos. 6 menos 4, 2, ó. Se em uma linha está certo, você acertou os valores de y. Aí, como você pode escrever essa resposta de uma maneira bonita? Solução. Abre chave, abre parêntese. Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. X é 6. Ponto e vírgula para não pôr uma vírgula. E menos 4. Pronto. Minha caneta tá péssima. Pronto. Então, a solução para este problema é x6 e y menos 4. Tudo bem? Bom, tem problemas que você pode... tem problemas que você pode resolver por sistema de substituição. E tem sistemas que você é obrigado a multiplicar por números diferentes na fileira de cima e na fileira de baixo. Não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Porque não fica legal misturar um monte de assunto junto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiser tirar print, tira o print. Que eu acho que fica até mais fácil para resolver. Tenham um ótimo começo de noite, tudo bem, gente? Até a próxima!